Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso introdutório de Python. Tá, hoje a gente vai falar de um assunto muito importante dentro da programação, que são operadores e controle de fluxo. Tá? A gente vai começar hoje falando de operadores, beleza? A gente já viu nas aulas passadas alguns operadores, tá? Operadores aritméticos, que são aqueles que a gente usou para somar, subtrair, dividir e multiplicar, beleza? Os operadores aritméticos são basicamente a adição, né, o símbolo de mais, subtração, o símbolo de menos, divisão, a barra e multiplicação, o asterisco. Beleza? A gente já viu isso anteriormente. Mas hoje a gente vai falar dos operadores de comparação. Eles são muito importantes para os controles de fluxos. Por quê? O controle de fluxo são condições que vão estar dentro do nosso código. Tá? Essas condições especificam o que deve e o que não deve acontecer para um pedaço de código ser executado. Beleza? E os operadores de comparação são muito utilizados aí dentro. Então, o que são os operadores de comparação? Tá, eu deixei aqui alguns exemplos. A gente já viu também que quando você cria uma variável, a gente usa o igual para atribuir um valor a uma variável. Então, por exemplo, eu quero que uma variável x receba o valor de 10. Né? Mas como você pode ver aqui em cima, o igual aparece novamente, mas dessa vez ele está duplicado. Né? E o que é isso? Tá? Aqui é um primeiro operador lógico que a gente vai ver, que é o de comparação, beleza? Aqui, quando a gente usa igual igual, a gente está pedindo para que o valor do lado esquerdo seja comparado ao valor do lado esquerdo, e dizendo que o valor do lado esquerdo deve ser igual ao valor do lado direito, tá? Então, percebam que tem uma diferencinha na forma de falar. Quando a gente usa apenas um, o valor da variável x recebe 10. E quando a gente usa 2, o valor da variável x deve ser igual ao valor de 10. Beleza? Então, uma pequena diferença aí na forma de falar e é a forma como o código entende. Tá? Então, vamos começar aqui a fazer nosso primeiro teste. Né? Então, a gente tem que x é igual a 10. E aí, a gente vai entrar agora no controle de fluxo, para que você entenda os dois juntos. Tá? Nós vamos ver os dois juntos, tanto o controle de fluxo quanto os operadores. Quando a gente quer, dentro do Python, especificar um bloco de condição, que é exatamente o que a gente usa para controlar, a gente vai usar a palavra if. Tá? Então, eu digito aqui no meu código if. Então, isso diz para o Python que ele deve checar alguma coisa. Beleza? Então, if x, eu vou mudar o nome do x aqui para idade, tá? Para ficar um pouco mais claro. E vou botar aqui 18 anos, por exemplo. A gente quer testar se a pessoa já é maior de idade, beleza? Então, if idade. Então, eu estou falando para o código Python. Se a idade for maior que 18, a gente vai executar alguma coisa aqui dentro, tá? Como eu já falei nas outras aulas, o Python ele é um pouco diferente de algumas outras linguagens. Muitas linguagens elas têm blocos. Então, quando você declara, por exemplo, um if, em outra linguagem, por exemplo, como Java, você faz aqui dentro a sua condição e aqui fora você abre e fecha um bloco de condição. Então, tudo que tiver aqui dentro vai ser executado junto a esse if. No Python, não. O Python ele utiliza espaçamentos. Tá? Então, na linha de baixo do seu if, o meu VS Code aqui já está configurado, tá? Mas basta, caso não, se o seu editor estiver aqui, você vai dar um tab, beleza? Ou a barra de espaço 4 vezes. Por padrão de boas práticas do Python, o ideal é que sejam 4 espaços, tá? E você consegue configurar aqui embaixo no VS Code para que o seu tab seja equivalente a 4 espaços, que é exatamente o que esse indentation aqui embaixo faz, beleza? Basta clicar nele, ele já vai te dar aqui, usa o ident using spaces e marca a quantidade de 4, beleza? Geralmente por padrão isso já é definido, mas só para você saber. Então, o próprio editor colocou aqui anteriormente da inscrição 4 espaços e em seguida a gente vai começar o nosso código. Então eu vou escrever print
maior de idade. Beleza? Só que, usando esse comparativo aqui, eu estou dizendo que se a idade for maior que 18, escreva na tela maior de idade. Só que eu estou excluindo caso a pessoa tenha acabado de fazer 18. Ela já é maior de idade, certo? E aqui em cima, eu deixei os exemplos dos comparadores, né, dos operadores. E você vê que tem um onde você diz maior ou igual, que é exatamente o que a gente precisa usar aqui nesse caso. Então eu quero checar se a idade é maior que 18 ou igual a 18. Então, usando dessa maneira, ele vai checar os dois, se é maior e se é igual. Beleza? E em seguida, eu quero fazer um outro, e se ele não for maior de idade, eu quero escrever na tela que não, você é menor de idade. Para isso, a gente tem aqui dentro uma outra palavrinha reservada do Python, que é o else. Então, eu quero testar se a idade for maior ou igual a 18, escreva maior de idade. Se não, então qualquer outro caso que vier, eu quero que ele escreva na tela menor de idade. Beleza? Todas as instruções de if, else, e a gente tem mais uma aqui, que é o elif. Tá? O elif ele é uma checagem de outra condição. Então, se essa condição não for verdadeira, ele vai para o else if. Se não, checa essa aqui. Se nenhuma delas for verdadeira, ele sempre vai executar o que está no else. Beleza? O else é tipo assim, nenhuma das condições acima pode ser verdadeira. Então, faz o else. Tá? O elif a gente não vai usar nesse caso aqui. E aí a gente vai executar esse código aqui agora, né, para você visualizar a execução. Então, meu arquivo chama aula3, eu vou digitar aqui no meu console Python aula3.py. Maior de idade. Tá? Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está checando de novo a variável idade, checando se esse valor que está armazenado dentro dessa caixinha é 18, é igual a 18 ou maior que 18. E aí ele entra nessa condição que é verdadeira, né? A idade é de 18, e aí ele escreve na tela maior de idade. Como essa condição aqui foi verdadeira, ele não vai executar o else. Agora, se a pessoa for menor de idade, vamos botar aqui 14, esse primeiro if da linha 6, ele não vai ser verdadeiro. Tá? Então, ele não vai executar o maior de idade. Vamos rodar o nosso programa aqui de novo. Opa, agora ele deu que é menor de idade. Beleza? E agora a gente vai, de fato, implementar o else if, tá? Que é o elif. E aí eu quero checar se a idade... Vamos fazer uma condição para aquela pessoa que tem ali 16, entre 16 e 18, beleza? Então eu quero que a idade seja maior ou igual a 16 e a gente quer que a cidade seja menor que 18, tá? A gente tem aqui no Python, você tem o e-comercial em outras linguagens, mas no nosso caso do Python aqui, é uma maneira mais pythônica de se fazer, a gente usa o end, tá? O end está dizendo para a condição que a primeira parte tem que ser verdadeira e a segunda parte também. Beleza? Então, idade menor que 18. Então, a gente não quer que ele já tenha chegado nos 18 anos. Tá? E aí, nesse caso, eu quero printar na tela quase maior de idade. Beleza? Então, vamos substituir aqui. Vamos supor que a pessoa tem 17 anos. Tá? E eu vou executar o nosso programa. E ele deu quase maior de idade. Ou seja, o que o código fez aqui? Ele checou primeiro o primeiro bloco de condição. A idade é maior ou igual a 18? Não. Então, não vou executar o que está dentro desse if. Passa para o próximo. E aí ele checou. Essa idade é menor que 16? É maior ou igual a 16? Sim, ela é maior ou igual a 16. Mas essa idade também é menor que 18? Sim, ela também é menor que 18. Então, a gente tem a primeira condição verdadeira e a segunda condição verdadeira. Então, ele vai entrar nesse bloco, né? E vai executar tudo que tiver aqui dentro desse print, desse else if, beleza? Que no nosso caso é só o print, quase maior de idade. Tá?
Então, aqui a gente tem o primeiro exemplo sobre controle de fluxo, tá? O controle de fluxo é muito importante na programação. Ela permite que você controle, os programadores tenham controle sobre a sequência de execução dos programas deles, tá? Então, dentro do seu programa, isso vai te permitir tomar decisões baseadas em condições específicas, que é exatamente o que a gente viu aqui, beleza? E, de acordo com essas condições específicas, executar códigos de diferentes situações, tá? Essa primeira condição que a gente viu aqui são estruturas condicionais, beleza? A gente também vai ver agora os loops. O que são loops? São condições que permitem você percorrer, tá? Permite que o programa execute um bloco, né, de código de maneira repetida. Então, supondo que você queira somar, incrementar uma idade, a gente consegue, com um loop, fazer com que o programa rode uma mesma condição mais de uma vez. Beleza? E como que a gente faz isso? Tá? Eu não vou apagar aqui essa condição de idade, vou deixar aqui por enquanto. E para loops, a gente vai aprender primeiro a palavra for. Tá? O for é uma outra palavra reservada do Python que permite você iterar. Tá? A palavra que a gente usa na programação é iteração. Então, iteração seria percorrer. Então, ela permite percorrer alguma coisa. Tá? No nosso caso aqui, o for ele precisa receber alguma coisa, uma variável, que essa variável ainda não existe no nosso código, eu vou criar ela aqui dentro do escopo do for. Vou dar um nome aleatório para ela de x, por exemplo. Beleza? Então eu quero que para cada x, vamos mudar ela para número. Para cada número que exista dentro de um range, tá? Então, aqui já apareceu mais algumas coisas. Então, o número é uma variável que vai existir dentro do escopo do for. Então eu estou falando para ele, para cada número que existe dentro de um range, tá? O range é uma função do Python, onde eu consigo passar dois valores. Então aqui a gente vai passar 1 e 11, por exemplo. E aí, o que o range faz? Ele vai entregar para essa variável número todos os valores que estão dentro de 1 até 11, beleza? E a gente quer que ele print na tela todos esses números. Então vamos escrever aqui print número, beleza? O número, a cada iteração, a cada vez que o for executado, o número vai ter um valor diferente. O número vai ser primeiramente 1, depois ele vai ser incrementado para 2, para 3, para 4. É isso que a função range faz. Ela pega um valor inicial e um valor final e aplica uma somatória de mais um, mais um, mais um, mais um, sempre passando isso para o número, porque a gente está dentro de um bloco de condição de loop. Esse é um bloco de loop, tá? É um bloco do for, beleza? Vamos executar aqui o código para a gente ver. Eu vou comentar agora assim. Isso aqui eu vou deixar aqui, vai ser só uma linha de texto, não tem problema. E vamos executar nosso código. Opa! O quase maior de idade vem do if anterior. E agora a gente tem vários números na tela. Ele foi até 10, tá? Então, a gente percebe que a variável número, para cada execução do for, ela vai ser incrementada de 1 a 1. Beleza? E o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai fazer dentro do for uma condição. Eu quero colocar aqui dentro um if e eu quero testar sempre que o valor for par, eu quero escrever ele na tela. Beleza? De novo, lembrando que o Python ele entende indentação por espaços. Então, sempre que a gente tem um if, a instrução que vem dentro daquele if tem que estar indentada com 4 espaços antes. Sempre que a gente tem um for, a instrução que vem dentro desse for tem que estar indentada com 4 espaços antes. E o mesmo se aplica para um if dentro do for. Então, vamos primeiro escrever o nosso if aqui. Eu vou te ensinar um novo operador, que é o modular, é o mod. Então, if número mod é o símbolo de percentual 2. Tá? Então, eu estou dizendo que o mod me permite pegar o resto da operação. Então, eu estou dividindo o número por 2 e pegando o resto. Tá? Então, se o resto da divisão do número por 2 for igual a 0, significa que esse número é par. Beleza? Então, vou aqui botar 2 pontos depois da instrução if. E você pode ver que o VS Code está me falando que, poxa, tem alguma coisa errada aqui.
e é, de novo, a indentação, tá? Como, de novo, eu tenho uma instrução if dentro do meu for, o que vai vir dentro do bloco do if também precisa estar indentado. Então eu vou dar um tab e a indentação vai ficar correta, tá? Daí vamos salvar o nosso código e vamos executar ele, beleza? Então a intenção aqui é que o código de vida, de novo, o for vai continuar pegando todos esses números, mas só existe um print para os números pares, beleza? Então vou executar o código aqui e ele trouxe para a gente 2, 4, 6, 8 e 10, beleza? Ou seja, nossa condição de checagem do resto da operação deu certo. Tranquilo? Então, isso é uma estrutura de fluxo, tá? A gente tem o controle de fluxo e a gente tem os loops, tá? Você já aprendeu aí um primeiro tipo de loop. A gente tem um outro, né, que é o while, mas eu não vou apresentar o while ainda, por enquanto vai ser só o for, tá? E na próxima aula a gente vai fazer um exercício disso aqui, um exercício a gente vai incrementar aquele exercício anterior, né, do personagem, e a gente vai colocar condições e checar ali dentro do exercício coisas. Vamos checar valor da magia, checar valor do poder, tá? Então isso na próxima aula, beleza? Se você gostou, se você teve qualquer dúvida aqui no nosso vídeo, deixa na descrição, beleza? Se você quiser me chamar no Discord também, fica à vontade. Aqui na descrição tá... Deixa nos comentários, né? Aqui na descrição tem o meu Discord, você pode pegar e me chamar lá, fica à vontade. E nos comentários, qualquer dúvida, qualquer coisa que quiser dizer, deixa aí também. Se você gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Beleza? Até a próxima aula.